Da hora pra caramba. Mano, fala um pouquinho sobre a questão. Oxe, eu mudei aqui. Mano, fala um pouquinho sobre a questão da poesia, das suas poesias lá. Então, assim, o slam foi uma coisa que me conquistou bastante, né? Eu gostava de poesias, mas eram aquelas poesias travadas, né? Enfim, eu gostava de uma galera revolucionária, né? Boca do Inferno, um Gregório de Matos da vida, uns caras assim que tiravam a onda, que eram poesias de escárnio. Eu gostava da poesia de escárnio. Mas eram poucos autores, né? Alguns autores, e eram todos homens e tal, era uma coisa assim muito fechada. E aí eu não queria fazer aquela coisa daquele jeito, não tinha. De repente eu escuto Bia Ferreira, né? De repente eu escuto uma galera fazendo umas paradas assim. Eu digo, rapaz, olha só, não é que é possível fazer? E aí eu me lancei a fazer também. Eu vi essas pessoas que são próximas a mim falando sobre coisas que eu vivencio, não é uma coisa que está num livro que foi de, não sei, 1900 antigamente, é uma coisa de agora, fazendo sentido, trazendo uma ideia, trocando uma ideia. E eu disse, velho, isso eu consigo fazer. E aí, inspirado nessa galera, eu descobri, né? O slam tem uma grande influência de Sergipe no slam brasileiro. Não sei se começou, para mim, começou, porque a primeira vez que eu vi foi Bia Ferreira, né? A primeira vez que eu vi. Tem gente aí que fala que começou em outro lugar, eu não sei, então eu não vou falar que sim ou que não. Mas para mim, a primeira vez que eu escutei, há muito tempo atrás, Bia Ferreira ainda nem era famosa e ela já fazia o slam, e de repente começou a todo mundo a falar sobre slam, mas é uma coisa que, com um jeito típico sergipano de fazer. Aí me lancei, velho. Me lancei a escrever também. E às vezes, é isso, eu não programo a forma que eu vou escrever, a letra acontece, em algum sentido é de freestyle. E às vezes, quando vem, eu sinto a necessidade de colocar um slam, ou antes ou depois, ou antes e depois, ou no meio. Mas eu tenho a necessidade também de. Porque é a nossa forma de se comunicar, né? A gente se comunica assim. Você vai na capoeira, tá lá, tem a chula, aí tem o momento da fala, aí tem o momento do refrão, é o nosso jeito já de fazer rima, de se expressar, né? E aí, que bom que o hip hop foi capaz de traduzir o modo nosso aqui de fazer isso a partir do slam. E aí eu me lancei pra fazer também. Você falou sobre a capoeira. Tudo que você tá falando aí, mano. É, velho, eu não tenho como não falar da capoeira porque eu vivenciei a capoeira. A gente, assim como a gente olha pro lado e vê alguém jogando futebol, a gente olha pro outro lado e vê alguém jogando capoeira, não tem por onde correr. Vê alguém sambando, vê alguém, né? Não tem como tocando um tambor. Eu não tenho como não falar sobre essas coisas, velho. É o que eu vivencio. Você falou bem assim, quando foi que eu vi, né, a questão do slam, não sei o que. Mano, na capoeira. Você falando eu na capoeira? Eu não mentei. Ai, na capoeira eu vi isso. Ai, na capoeira eu vi isso. Tá ligado? É Tá foda. ligado? Quando começa a capoeira, não é sem, é sem nada, sem instrumento, o cara vai ali, pá, 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 daqui a pouco começa, já era o slam, tá ligado? O próprio berimbau, né, por si só, né, mano? Ele já tem essa parada. É porque Sim, as coisas que vêm, que são, por si só, pretas indígenas, né? Eu posso chamar assim. Preta indígena, que vem dessa cultura de povos originários, né? sim. De povos que não foram dessa cultura europeia, tem essa Sim, pegada, né, mano? Tem essa pegada de fato. dessa oralidade, dessa forma de ensinamento que a gente faz, tá ligado? Isso é uma parada que sai involuntariamente, mano. É, velho. É. Quando você falou sobre a questão dos quilombos aí, é, que você falou, eu já entrei, que é uma parada que também estudei, galera. Se vocês quiserem, não tiverem tempo de ler muito, tem lá no podcast História Preta, lá, falando sobre Palmares, uma Vale a história pena, de forma científica, tá ligado? cola Um lá pra podcast ouvir. de áudio, isso muito foda. Então, vale muito a pena tipo, a gente vê que tem essa similaridade dentre esses povos, né? Que traz isso dentro de si. Quando você vai ver, sempre são povos originários que têm essa tradição que vem dessa pegada, né? Dessa pegada da gente, que não é uma cultura europeia, né? Essa cultura europeia acaba estragando toda a parada, né, que a gente tem. É uma parada diferente. É tanto que até as formas que eles falam sobre de ser civilizadas, entre aspas, deles, aí quando a gente vai ver, são apoderações culturais, coisas que é De ligada fato. ou similares a essas paradas que a gente tá conversando aqui, né? Realmente.
tem a ver com apropriação, não é uma parada que vem deles, tá ligado? Eles tinham uma cultura de guerra, de morte, de Sim, invadir, de sim, roubar, sim, tá ligado? Entre eles sim, mesmos. sim. Entre eles E mesmos. a cultura, até a cultura de guerra, eu já estudei um pouco sobre isso também, da base da questão do continente africano e até da questão de povos originários aqui também, que tem muito pouco, assim, muito difícil, muito Sim, escasso. sim, A gente vê que a cultura não é uma cultura escravagista, não de é uma fato. cultura, é uma cultura de tomadas de povos mesmos, como transformar aquele povo no seu povo. Então, até a parte de guerra, de tomada de poder, é uma forma de pensamento diferente. É diferente, Não é trata diferente. aquele povo como uma questão deles não serem, tá ligado? Sim, Pessoas sim. não Agrega a serem. cultura daqueles povos, mesmo que tivesse conflito, a cultura A daqueles povos se cultura, mantém então, a tomada, preservada a ali, tomada é respeitada. de poder. A É, tomada é. não é de Não é cultural, eliminação, não é espiritual, exato, não é de eliminação, tá ligado? exato, exato. A cultura, até essa parte quando a gente vai pesquisar sobre questões de guerras e tomadas de poder, né, dos povos, né, de povos originários, tem a ver com isso, tem a ver com essa parte mesmo e não uma cultura que trata o povo como é inferior Sim, sim, e que toma aquele povo e escraviza aquele povo e aquele povo não serve para nada, a não sim. ser que seja para ser sub-raça, né? Instrumento, né? Sub-raça, essa é É, uma cultura que vem da cultura europeia mesmo, de exato, tratar os outros povos como sub-raça, exato. diferentemente de, da cultura. Ah, Gafanhoto, me dê um exemplo disso aí. Eu posso dar sim. Tem um bocado, né? Vou dar um, antigo, né? A civilização mais antiga do mundo, né? Que é o Egito, né? Sim, A Etiópia já fez parte do Egito, eram povos egípcios. A Etiópia era faz parte do Egito. sim, fez Então, parte, é. traduzindo, os povos etíopes, eles se tornaram egípcios quando, mas não deixaram de ser etíopes. Exato, Eles só eram a cultura foi mantida. porque teve uma guerra entre eles e teve essa tomada de poder. Eles não se tornaram escravos, eles não se tornaram sub-raças, Exato, eles não foram obrigados a trabalharem de graça exato, exato, e viver numa cultura de agressão, exato, tá ligado? Não, eles se tornaram povos egípcios. Aí, exato. os etíopes se tornaram povos egípcios, Sim, tá ligado? Então, é só um exemplo. Vocês podem pesquisar sobre isso se vocês sim, quiserem ou se sim, vocês estiverem duvidando. Então, essa questão vem dessa subracialização, vem dessa cultura europeia, de tratar o outro como uma sub-raça, como uma escória, tá ligado? Que merece ser tratado das piores formas possíveis que existem. sim. Deixar só uma observação aqui, né, pra galera, que os povos egípcios eles nem são os mais antigos da humanidade, né? Assim, eles eles compõem os registros mais antigos que a gente tem. Tem povos Aham, muito mais antigos, mas não concordo. existem registros ainda. E se existem, a gente ainda não foi capaz de traduzir e tal. Tem o osso de Xangô, que diz que tem pelo menos 150, 200 mil anos, mas a gente não sabe outras coisas além disso. Então, existem vários outros povos que são muito antigos, mas que a gente ainda não tem registros, a arqueologia ainda não foi capaz de chegar aos registros para poder falar. De decifrar, né? Os mais antigos que nós temos são dos antigos egípcios e é numeroso. E mesmo é importante também você aí que está em casa, você, sei lá onde é que você está, no celular, está no carro, onde você estiver ouvindo isso aí, o que a gente chama de povos egípcios, como o Gafanhoto falou aqui, São povos era um antigos. conjunto de vários povos que se reuniam e se entendiam ali como num conglomerado de nação, cada um com culturas diferentes, mas como eram parentes, essas culturas elas tinham um berço comum, então elas são muito parecidas. Que você vê, né? Quando a gente vê o que a gente chama de candomblé, são várias culturas que são diferentes, mas elas são tão familiares que você não vê problema em unir todas elas. Então, o mesmo aconteceu no Antigo Egito. Essas pessoas, houve conflito, obviamente, né? Não é mundo da Cinderela. As pessoas entravam em conflito, mas como o Gafanhoto falou, esses conflitos não eram conflitos onde essas pessoas elas eram exterminadas, elas eram tratadas como coisa. A cultura delas era preservada, essas pessoas continuavam existindo, essas pessoas continuavam exercendo suas funções, essas pessoas podiam de novo fazer parte do poder, essas pessoas dividiam o poder, embora tivesse conflitos,
não era dessa forma que a gente enfrenta hoje, né? Que é uma forma onde as pessoas são mantidas o tempo inteiro incapacitadas de ter acesso aos recursos, incapacitadas de ter acesso à dignidade e às vezes até incapacitadas a ter acesso ao que é a humanidade, né? Isso não O básico. existia, não até o básico, né? E não era dessa forma que acontecia, de fato. E o Gafanhoto está bem exato quando ele fala isso aí. E quando a gente volta da gente falando sobre lá, o continente africano, e quando a gente volta para aqui, essa cultura também foi agregada aqui. Quando eu que estudo sobre a capoeira, né? A capoeira, quando a gente estuda sobre a capoeira, a gente estuda sobre a história do Brasil, galera. Então, Sim, é isso. A gente vê que tem a similaridade vem até dos povos aqui também, dos povos, tanto os povos indígenas, tanto os descendentes de escravizados africanos, quando a capoeira ela teve se criou-se como essa luta, essa sobrevivência, né, que a capoeira tem a ver com isso, teve também a troca de cultura com pessoas que também estavam em diáspora. Eu posso sim. lhe dar um exemplo que poucas pessoas é, botam na mente e não sabem, que quando vieram portugueses de Porto e do Fado ali de Porto, e eles vieram para cá numa condição de pessoas que foram escravizadas também, só que de uma escravização voluntária deles mesmos, Ah, porque eles foram trazidos dentro dos navios negreiros por livre e espontânea vontade, entre aspas, porque eles é, estavam lá e vivendo numa zona de vulnerabilidade, e que nem diz, quando a gente está numa zona de vulnerabilidade, a gente acaba se tornando alvos fáceis, né? sim, E sim. quando chegando aqui vendendo sua força de trabalho de uma forma escrava, eles também teve essa troca de cultura entre pessoas que eram pessoas negras e escravizadas aqui no nosso país, e dentro da capoeira é colocada a navalha. E a introdução da navalha tem a ver com a introdução desse fado português, desse Boto fé. português de lá dos guetos de Porto e de outros locais ali, que foram trazidos nessa condição para cá, nessa condição. Então, quando a gente coloca que a gente vê o passado e a gente traz a um passado mais recente, que é essa questão dali do século XIX, do final do século XVIII, não, do século XIX, isso mesmo, do final do século XVIII para o XIX, que tem a ver com as criações das maltas e essa Isso, sim. questão. Pós-abolição, né? Não, antes, é 1980 entre 890, né? Você não, quer dizer, né? 1845 a 1890. Sim, sim, Então, sim. essa questão dessa troca de cultura tem a ver também com isso. Traduzindo, as pessoas que estavam colocadas nessa condição de sub-raça, que vieram para cá para ser escravizadas, mesmo elas sendo pessoas não negras, pessoas que são brancas, Aham. ela teve colocada na mesma situação, teve essa troca. A gente tem essa cultura já natural. Então, os Sim, povos que estavam em condição de sendo escravizados aqui no país, teve essa troca. Então, a capoeira foi ensinada a capoeira a essas pessoas, e essas pessoas, como troca, colocou essa cultura do fado português, que usa a navalha. E a navalha foi introduzida dentro da capoeira justamente para isso. E galera, e a navalha e a capoeira dessa época são as épocas das maltas, as épocas das maltas. Então, a luta da sobrevivência dentro das cidades, né? Então, exato, então exato. é uma parada que a gente vê. Ao História contrário, incrível, viu? então, observe aí, quando a gente coloca tudo, quando a gente vai no passado, e a gente coloca um passado mais recente, e hoje em dia, num contexto atual, quando a gente fala sobre contemporaneidade, junto na capoeira também, a gente vê que dentro da capoeira, hoje em dia, a gente consegue fazer uma parada que nos outros locais é, ter acessibilidade a locais que foram destinados por essa colonização a brancos. Sim, Então, isso daí é muito importante. É muito importante. Isso tem a ver com sobrevivência. sim. É importante, né? Que assim, a ideia é que as pessoas até ficam imaginando que quando a gente busca a libertação, a gente está querendo reproduzir uma vivência colonial
E aí agora a gente vai fazer uma colônia africana, uma colônia indígena. Não, a gente quer liberdade, a gente quer justiça, velho. A gente quer que todos os seres humanos habitem o planeta Terra de maneira justa e digna. E sem pessoa querendo dizer que é dona da Terra, que é dona do planeta, né? A ideia é essa, e que tudo que seja produzido por seres humanos seja acessível a seres humanos, à vida que está aqui na Terra. Então, independente de quem seja, de origem, de orientação, de seja lá o que for, é para ter acesso, sim, respeitando as identidades, né? Respeitando a história, respeitando a cultura. Eu acho que o que a gente está buscando, acho não, o que a gente está buscando é esse tipo de realidade, onde a gente tem acesso àquilo que está aí, que não tem dono, né? Literalmente não tem dono. Algumas pessoas se auto-intitulam donas disso, né? A ideia é a gente chegar um momento, e esse momento vai chegar, onde isso deixe de acontecer. Foda. Mano, e os lançamentos. Ah, não, deixa eu ver aqui. Eu vou mandar um Lançamentos salve aqui pra vários. galera. Vamos, vamos, Salve, vamos. salve, 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 Urilo64, Máximo respeito, Murilo. Duarte Shirley. Minha irmã, salve, salve, Motumbá. Ela disse que é sua fã. Iaquequerê. Ó,